Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo e um pouco da situação econômica do país. E para isso a gente trouxe o Luiz Fernando Figueiredo, que ele é presidente executivo da Mauá Capital, ele é diretor da Ambima, foi diretor do Banco Central e agora ele está com um projeto novo de home equity, que é a Ponte. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Fernando, obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer. Fernando, você foi classificado pelo Infomoney como um dos 10 empresários fora da curva do Brasil. O que é ser fora da curva? Não tenho a menor ideia. Não? Não. Eu ia te perguntar se ser fora da curva é ser otimista, porque você também é classificado como um otimista. Eu não me considero um otimista, embora muita gente me considere otimista. O que eu gosto de fazer é olhar as coisas de uma maneira positiva. Então, para mim, um problema é um desafio. Que não quer dizer que seja bom, mas é um desafio. Então, talvez por eu ter essa postura, as pessoas falam, esse cara é um baita de um otimista. Otimista é aquele que, quando as coisas vão bem, vai super bem, quando as coisas vão mal, vai super mal. Em todas as crises que o Brasil passou, os nossos fundos nunca foram mal. Foram relativamente bem, em alguns momentos foram muito bem. Talvez você seja um realista que consegue navegar bem na realidade, é isso? No final, assim, no Brasil, você tem que ser um pouco de equilibrista, né? Então, é muito interessante, porque quando você olha em outros lugares do mundo, os gestores brasileiros, em geral, de empresas, de negócios e tal, eles têm muita qualidade. Por quê? Porque aqui é difícil para burro. Então, como é difícil, você fica esperto o tempo todo, você não dorme no ponto, e com isso você é capaz de pegar situações adversas e pôr como uma coisa normal. E o país vem, assim, numa crise horrorosa, né? Você falou que gosta de desafios e isso é um prato cheio. Como é que você está vendo o cenário brasileiro ultimamente? Você vê com olhos otimistas? Ou... Eu vejo com um lado muito otimista, sim. E não tem a ver com a conjuntura atual que está acontecendo no curto prazo. Vou dizer um pouco o que eu quero dizer. O Brasil é um país que teve um monte de problemas econômicos, depois melhorou, aí começou a crescer. Mas o Brasil ele tinha alguns problemas que nunca mudaram, né? Talvez o pior deles tenha sido a impunidade, né? O país sempre foi um país que as pessoas são impunes. Então a pessoa faz um negócio errado e não tem nenhum problema. Isso mudou. Hoje não é para tudo, mas tem coisas que se o cara fizer errado, ele inclusive pode ser preso. Isso era uma coisa que não acontecia, Isso não né? acontecia. Então, o custo de ser bandido ficou um pouquinho mais caro. Era de graça, porque eu não tinha risco. Pô, mas não dá certo. Quer dizer, o negócio era ter influência. Pô, agora você tem que trabalhar para dar certo. Exatamente. Opa, esse país está mudando. Agora, falando um pouco de velho e tal, a gente, e da tua experiência no setor financeiro, a gente vive aí num setor em que, o bancário, em que a gente tem praticamente 5 grandes bancos de varejo atuando no Brasil. E um serviço em que a gente tem juros altíssimos para o consumidor final. O que você acha que está faltando aí nessa equação para a gente conseguir oferecer financiamento para o público em geral num juros razoáveis? Eu sei que a gente tem juros fixados pelo governo um pouco mais altos do que no mundo inteiro, então isso poderia ser uma justificativa, mas é muito alto o cheque especial, o cartão de crédito. O que você acha que está errado aí? Tá, então, são duas questões. A primeira questão é que, na verdade, o sistema bancário é formado de 2 a 3 bancos. Então, não se estabelece competição com os bancos públicos porque eles são ruins. Então, você tem menos competição por isso. Só que eles são muito grandes. A outra coisa é que, se o juro é muito alto, e o problema são os bancos deviam ganhar muito dinheiro com crédito, né? Porque eles é que cobram. O que acontece é que, no Brasil, você tem várias modalidades de crédito, como em todo lugar do mundo. No Brasil,
algumas modalidades, o contrato é bom, tem uma série de questões relacionadas ao contrato que faz com que esse contrato seja bom e o custo do crédito é baixo. Outros contratos que são ruins, então a inadimplência é alta, as garantias não valem, etc., o custo é muito alto. Por isso que aquele contrato que é bom, que o cara tem que pagar, custa pouco. Todos os créditos, então, por exemplo, crédito consignado. O crédito consignado tem que sacar da folha. A pessoa tem que pagar. Custa muito pouco. Entendi. É comparado a qualquer outro lugar do mundo. Né? A ponte, né, que é esse nosso projeto. É isso que eu ia te perguntar. Você acabou de lançar uma startup que é Home Equity, né? O que é Home Equity? Home Equity é o seguinte, é a melhor modalidade para você tomar dinheiro emprestado no Brasil. Para o brasileiro, dever é se sentir um cidadão de segunda categoria. Uhum. Até porque muita gente que ficou devendo quebrou. Né? Você se sente mal, em geral é porque você tem um problema. Quando você olha o resto do mundo, o crédito é uma coisa que te ajuda na vida. Então eu vou empreender, eu vou comprar um bem, eu vou fazer uma viagem, eu uso crédito. Esse é o padrão. Ninguém tem uma casa quitada fora do Brasil. No Brasil, todo mundo tem uma casa quitada. Então, assim, o que a gente diz... Você vai, sei lá, para a França, você paga 1% de juros ao ano para financiar um apartamento. Assim, é muito disparo. Sim, sim. Isso é super verdade. Só que no Brasil, você também tomar um financiamento não é 1% ao ano, mas é 1% ao mês, que não é tão caro assim. Dá 12% ao ano, um pouco mais, um pouco menos. 30%, 40%, 50%, 70% ao ano é que é impraticável. É verdade. É que, assim, o Brasil, enfim, ele tem um monte de problemas, ele não é como a França, mas o Brasil está conquistando as condições para que o crédito não seja mais um problema, ele seja uma coisa boa. Uhum. Ele é uma coisa para te ajudar na vida, não para te atrapalhar a vida. Não para se sentir mal. Olha, não tive jeito, tive que tomar dinheiro emprestado. Não, eu vou aumentar, eu tenho um restaurante, eu quero ampliar o meu restaurante, eu vou tomar dinheiro emprestado e vou ampliar. Qual é a vantagem do home equity, né, que é o que a gente está fazendo? É o seguinte, então, eu tenho uma casa, eu sou dono de um restaurante e eu tenho um apartamento. Eu posso tomar dinheiro emprestado que vai custar muito caro para eu ampliar o meu restaurante. Uhum. Não dá, porque é tão caro que a ampliação não vai pagar. Pode ter mais mesas, não vai pagar. Agora, eu posso pegar o meu apartamento e eu faço um financiamento em cima dele. Então, meu apartamento vale 100, eu pego 20, 30. Porque é garantido pelo apartamento, o custo é baixinho. Entendi. E o prazo é muito longo. Isso entra dentro dessas regulamentações todas que envolvem os bancos ou você está então, o ponto, num lugar diferente? E até voltando para a sua primeira questão, é o seguinte, esse negócio da tecnologia está mudando completamente o ambiente. E os bancos estão passando por uma competição em tudo que eles fazem. De novo, o caso do crédito tem menos a ver com o banco e não ter competição, etc. E tem mais a ver com os instrumentos de crédito, como eu falei, que alguns são muito baratos, outros são muito caros. Você tem que melhorar isso. Até por isso, o próprio novo presidente do Banco Central disse, olha, o meu mandato, eu quero que seja visto como um mandato que mudou isso. Melhorou essas condições. Uhum. Mas assim... Então, essas mudanças, e toda essa mudança de tecnologia, essas fintechs, etc., vão mudar completamente o ambiente. Então, em vez de você falar, putz, eu tenho conta no banco X e eu vou pegar dinheiro lá, não. Eu vou pegar dinheiro na ponte. Vou pegar dinheiro aqui, vou pegar dinheiro ali, que vai ser muito melhor, muito mais barato. Essa história de compulsório, por exemplo, se aplicaria à ponte ou não? Não, porque a ponte não tem compulsório. Ah, então. Já, por definição, já é barato. O crédito, por exemplo. Sim, já é mais barato. E no nosso caso, especificamente, nós estamos fazendo uma coisa que é uma inovação, que a gente está trazendo a flexibilidade para o crédito. Uhum. Então, só para dar um exemplo, então eu tenho um imóvel de R$500 mil,
eu peguei 200 mil reais com a ponte, pô, chegou em janeiro, não consigo pagar. Pô, eu gastei, enfim, presente, 13º, não consegui pagar. Não tem problema. Você pode ficar sem pagar. Refinancia, não tem problema nenhum. Não vai te custar nada, não tem multa, não tem nada. Você fala assim, ó, não consigo pagar, que prestação que você não consegue pagar é? Você aperta um botão, de juros e acabou. E é a mesma taxa, não muda nada. não precisa ficar Nada. suando do tipo, agora Putz, eu estou perdi, no SPC. perdi o emprego. Fica 6 meses sem pagar. Que legal isso. O que a maneira que nós estamos dizendo é o seguinte, o contrato é seu. O contrato não é do banco. É seu que tomou. Então, contrato, por que o contrato tem que ser um padrão? A nossa vida não é um padrão. Ah, você recebeu um dinheiro a mais, quer pagar mais na prestação? Pode pagar. Coisas desse tipo vão mudar a nossa vida. Né? Quer dizer, eu acho que está até nessa questão de inovação e tecnologia que está acontecendo no mundo, a vida do consumidor será muito melhor ao longo do tempo. Cada vez mais. E as empresas que não se perceberem disso vão morrer no caminho. Eu acho que a gente está vivendo uma grande mudança de era, né? Sem dúvida. No final, eu termino aqui achando que eu estou mais otimista. Comecei falando que você era otimista, mas depois de falar com você, estou eu mais otimista para o futuro. Bom. Acho que teremos dias melhores aí pela frente. Com certeza. Fernando, obrigada por aceitar nosso convite. Foi uma delícia a nossa conversa. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Maravilha. E semana que vem a gente volta com mais uma Drona Talks. Toda segunda-feira tem uma entrevista nova aqui no nosso canal. E para assistir todas as entrevistas, você pode assinar o nosso canal no YouTube.